fugindo da aparência do mal, fugindo daquilo que Satanás coloca no nosso caminho, fugindo dos pratos que Satanás coloca no nosso caminho, fugindo do pecado, daquilo que o Satanás coloca para nos destruir, para que nós possamos ali comer e ali morrer, porque a palavra do Senhor diz que todas as nossas guerras, todas as nossas lutas são contra quê? São contra os deleitos. O que é deleito? É contra nós mesmos, é contra a nossa cobiça, é contra a nossa mente, é contra o nosso coração. Então todas as guerras, Jesus vem dizer aqui em Tiago, que todas as guerras que nós pelejamos é contra nós mesmos, é contra os nossos deleitos. Assim nós guerreamos contra nós mesmos. Porque muitas das vezes nós temos o espírito da inveja, nós temos o espírito que cobiça as coisas dos outros, as mulheres dos outros, os benefícios dos outros, e o Senhor Jesus disse que essas pessoas, elas vão alcançar não bênção, mas sim maldição. Então a palavra é bem clara em dizer que nós temos que nos posicionar e ser verdadeiramente servo de Deus, porque aquele que não se consertar e não andar na linha de Jesus, Jesus vai começar a tirar de dentro da igreja, porque a palavra do Senhor diz que não existe uma boca que possa amaldiçoar e abençoar, e não existe pessoas que são sujas e limpas ao mesmo tempo, ou é limpa ou então é suja, porque a palavra do Senhor vai dizer que quem é limpo se limpe mais, e quem é sujo se suja mais. Assim a palavra do Senhor vai dizer para nós, e ele diz: pedi para os seus deleitos, vós adúlteros e adúlteras. Se nós for pedir coisas para o Senhor, bênção para o Senhor, para nossos deleitos, para a nossa vaidade, para a prostituição, para aquilo que não convém de Deus, o Senhor certamente não vai te dar, porque a palavra do Senhor é bem clara em nos dizer que nós pedimos para os nossos deleitos, e aquele que pede para os seus deleitos, o Senhor não dá. O Senhor Jesus, ele quer que nós tomemos posição para pedir as bênçãos de Deus para nós, mas também nós temos que estar certo com Deus, porque Deus, ele não tem a obrigação de te dar você no erro, fazendo tudo que Satanás quer, e o Senhor venha te abençoar, porque ele não é o teu filho, ele não é mandado por você. Para você receber as bênçãos de Deus, você tem que receber e pedir, não para seus deleitos, não para a sua vaidade, porque aquele que gasta com vaidade, aquilo que Deus entrega nas tuas mãos, que você gasta com prostituição, que você gasta com aquilo que não vem de Deus, você está sendo inimigo de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que pede bênçãos para gastar com aquilo que não vem de Deus se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna inimigo de Deus, o Senhor tem prazer de abater o soberbo, assim diz a palavra do Senhor. E quem é este soberbo? É aquele que pede bênção para ser abençoado, para gastar com seus próprios deleitos, para gastar com sua própria vaidade, para gastar muitas das vezes daquilo que não convém de Deus. Então você se torna inimigo de Deus, e o Senhor tem prazer de te abater, o Senhor tem o prazer de colocar você na lama, no fundo do poço, porque você virou inimigo de Deus. E quando nós viramos inimigo de Deus, o Senhor, ele vira as costas para você, ele não vai te abençoar, ele não vai te prosperar, porque certamente você virou inimigo de Deus. E a palavra do Senhor ainda diz mais, que aquele que não se humilha, aquele que não se humilha diante do Senhor, ele não será exaltado, porque o Senhor diz na sua palavra que nós temos que nos humilhar perante Deus, e ele nos exaltará. O Senhor diz para nós, pecadores, nós vamos purificar o nosso coração. Se o seu coração não é purificado, a sua mente também não é, o seu corpo também não é. Se o seu corpo não tem a purificação do Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo habitar. Se você pensa em se prostituir, se você pensa em as coisas do mundo, não tem como o Espírito Santo habitar na tua vida, porque o Espírito Santo só habita em templos limpos, templos que realmente estão purificados, assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer mais, que nós temos que nos chegar ao Senhor, e Ele nos enxergará a nós. Se você está dentro do pecado, jamais o Espírito Santo vai se chegar a você, ele vai manter-se à distância de você. Então nós temos que estar o que? Purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Nós temos que estar com nossas vestes limpas, porque a palavra do Senhor é bem clara, é sim e não. Não tem outra palavra para nós. É o inferno ou é o céu, não tem outra palavra para nós, porque o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra que ele é o de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor não muda porque você quer mudar. O Senhor não vai aceitar o teu pecado porque hoje nós estamos no século 21. O Senhor, ele será eternamente mesmo. Então nós temos que cada dia mais nos deleitar no Senhor, nos consertar no Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade, tirar tudo aquilo que não agrada do nosso coração, da nossa
verdadeiramente estar dentro